alô, Dibradores, está começando mais um DibradaCast. Eu sou o Caissara e hoje é podcast de futebol sem existir futebol no momento. Aqui é o 86 e eu quero meu pão e circo de volta. Aqui é o Aguiar e vou falar aí, pelo andar da carruagem, auxílio emergencial só quando o Palmeiras ganhar o Mundial. Coitado do povo que tá aguardando ansiosamente a análise. Mas o problema é que o título do Palmeiras nem análise tá, né? Porque a FIFA já refutou aquele famigerado Pinga 1951. Primeira vez que a FIFA faz alguma coisa certa. A FIFA já roubou tanto, já deu até Mundial pro Corinthians em 2000, né, mano? Podia adiantar isso aí pra gente, dar um Mundial também, que não seja por fax. Mundial não é feira não, pô. Tem que ganhar a Libertadores. Se o título de 51 do Palmeiras for validado, a gente perde o argumento que o título de 2000 do Corinthians não vale, porque não tinha Libertadores. Eu acho que tem que manter isso aí, como diria um ex-presidente. Ex-profeta? Tomara que quando esse programa for lançado, realmente já seja ex. Mas se der o título mundial pro Palmeiras de 51, tem que dar o título de 52 pro Bangu também. Nossa, já pensou? Bangu campeão mundial, o segundo campeão mundial. É o justo. Mas que o Bangu é um grande time. Daqui a pouco tem vários presidentes que merecem ir pra lá, pra Bangu 1. Bangu... Não é só presidente não, tem muito aí, viu? Vai faltar lugar. É isso aí, Dibradores. Vamos fazer um podcast de futebol em tempos que o futebol não tá rolando. Aliás, a gente, pelo menos, no momento que a gente tá gravando esse programa, a gente tem uma previsão de retorno do futebol na Alemanha, ainda sem torcida e com restrições. Mas é verdade que em todo o planeta as competições esportivas estão praticamente paradas, incluindo o futebol. E aqui no Brasil, então, a situação está muito mais complicada. A gente não tem nenhuma previsão. A gente vai tentar conversar só um pouco sobre a pandemia, sem entrar nos assuntos mais profundos, mais técnicos, até porque nenhum de nós aqui é especialista no assunto. Tem muita gente com mais gabarito. Fale por você. Fale por você também. Tem muita mais gente mais gabaritada do que a gente aí, falando com muito mais propriedade, mas a gente vai tentar aqui trazer o assunto e ver e falar sobre como isso está afetando a nossa vida, né? Porque o futebol, ele, de certa forma, ele faz parte do dia a dia de todas as pessoas que moram no Brasil, praticamente, né? É difícil você encontrar alguém que não tem nenhum tipo de afinidade com o futebol. Eu costumo falar que o time de futebol é quase uma coisa que tá no RG, né? Lá, você nasceu em tal cidade, você nasceu tal dia e você torce pra tal time. Só falta essa informação no RG. E no momento no Brasil a gente tá vivendo no mundo, a gente tá vivendo essa situação, e no Brasil a gente, por ser o país pátria de chuteiras, a gente tá com mais carência ainda. Enfim, a gente vai falar um pouco sobre esse momento do futebol e vamos dar algumas dicas, por que não, de como sobreviver a essa abstinência. Acho que é importante, né, Caissara e Aguiar, porque a gente tá vivendo um clima meio mórbido aí, meio difícil, e acho que a pior coisa de tudo isso aí é quando passa esse clima mórbido, mesmo com as situações se mantendo, né? Então a gente começa a ver que tá morrendo gente pra caramba aí, a gente nem tá mais tão preocupado, e a gente não quer tirar a atenção das pessoas com esse programa, né? A gente não quer fazer com que as pessoas deixem de ter preocupações, mas pra gente falar um pouco como que a gente tá se virando na quarentena, como que a gente pode livrar a nossa saúde mental, porque ela é importante também, né? E como eu falei no começo, né? O pão e circo, o futebol acaba aqui sendo um pouco desse refresco pra gente aí, desse refúgio, como diria o nosso amigo Karl Marx, o nosso ópio. Mas antes de ir pro programa, Caissara, que se você me dá a permissão, a gente vai convidar as pessoas para participar da nossa página, do Facebook, do nosso Instagram, participar também aí, mandar e-mail pra gente, contato@dibrada.com.br, porque é o seguinte, Caissara, queria te dizer uma coisa aqui, um desabafo. Quando a gente virar um podcast famosíssimo aí, que estiver batendo Globo Esporte, estiver batendo esses podcasts velho da Globo aí, que eles estão imitando a gente, as pessoas vão mandar e-mail pra nós e nós não vamos ler no ar. Hoje você tem a oportunidade de você mandar o e-mail e ser contemplado com a voz aveludada do Aguiar. É isso. Daqui a um tempo não vai ter isso. Daqui a um tempo você não vai ter mais isso. Então é importante que as pessoas mandem e-mail, mandem mensagem, mandem WhatsApp ou qualquer coisa, porque é importante que todo mundo participe aqui do nosso programa. E deixar aquele salve, né? Acessa lá o Dibrada no YouTube, o Dibrada em todos os lugares. E como diz o Caissara, que é um cara mais preguiçoso, ele fala, é só acessar o dibrada.com.br que todos os links estão lá. Mas vamos para a parte dos e-mails, e o Aguiar hoje tem um e-mail que veio de uma cidadezinha. Da onde que veio dessa vez o Aguiar? Não é tão cidadezinha não, tem uma cidade razoável lá de Minas Gerais, é de
Divinópolis, em Minas Gerais. Divinópolis? O que tem lá em Divinópolis? É a terra do quê? Tá, as coisas divinas? Não tem pegador lá, ô Aguiar? Ah, não tem, acredito que não. Não é um lugar que, por exemplo, o anjo caído frequente. E nem você, né, Aguiar? Deu, né? Porque eu fui funcionário do cara. E pecador também, que só Deus sabe o que você faz nas horas vagas. Ah, mas bem menos que vocês dois, viu? O que o Aguiar tá aprontando é essa quarentena, Caissara. O WhatsApp tá trabalhando. Até Deus duvida. E o e-mail é de Gerson Silva, e inclusive em Divinópolis tem um Guarani lá, tem um time que chama Guarani. Só não sei hoje, pra falar a verdade, se tá na primeira ou na segunda divisão do Campeonato Mineiro. Mas o Gerson Silva é torcedor do Atlético Mineiro e quer a opinião do 86 sobre o Campeonato Mineiro. Se vira, 86. Minha opinião sobre o Campeonato Mineiro? É. Cara, o Campeonato Mineiro, assim, não, vamos supor, se tiver 10 campeonatos seguidos lá, o Cruzeiro vai ganhar 7, o Atlético vai ganhar 1, o Ipatinga vai ganhar outro e o América vai ganhar outro. Você acha que o Cruzeiro tá tão acima assim? Ah, é muita diferença lá. O Cruzeiro tá na segunda divisão, pô. Não, mas eu estou falando simplesmente do Campeonato Mineiro. O Cruzeiro é muito mais time lá, não é? Ou eu tô ficando louco? É mais time, mas eu acho que não se reflete em tantos títulos a mais do que o Galo, não. Eu acho que é meio trocado lá. Acho que no âmbito nacional o Cruzeiro dá uma sobrada em relação ao Atlético, mas de campeonato mineiro, pelo menos nos últimos anos, assim, é mais equilibrado. Não é essa lavada toda, não. Eu já não sei. Eu tenho pra mim que o maior time de Minas é o Coelho. O América é um ótimo time também, que revelou Euler, o filho do vento. Porque, é o único que é decacampeão mineiro em seguida e tem estádio próprio. O que já é muito, né? Com certeza, vocês concordam comigo? Só de ter um estádio próprio com os outros dois aí ganha título, tem torcida, vai ter que ficar jogando no aluguel, né? E a torcida deles é a que mais tem lá em Minas, né? O quê? Do América? Porque eles fazem filho que nem coelho. Oh, boa! Nossa! Você esperava essa, Caissara? Cara, eu vi a musiquinha do Zorra Total vindo, velho. O que você achou da minha piada, Guiar? Nota 7,5. 7,5 é passar de ano, né? Tá bom. Tá bom, né? Mais alguma mensagem, 86? Teve um e-mail do Juarez Silva, de São Paulo, Osasco, zona oeste, indo pra casa do Aguiar, bem perto daí, né, Aguiar? Osasco não é zona oeste, Osasco já é outra uma cidade, Osasco, pô. Não, é uma cidade, mas fica na zona oeste. Não, a zona oeste acaba. A zona oeste é zona oeste, Osasco é Osasco, que negócio é esse? É por isso que é professor de história, não de geografia. Pior que ele é de geografia também. Eu já tive essa discussão aqui, mas Osasco faz parte da região metropolitana de São Paulo, portanto faz parte da Zona Oeste sim. Vocês estão desinformados. Se consultarem o mapa turístico de São Paulo, vão saber isso aí. Vocês estão equivocados. Concordo que tá na grande São Paulo, mas é uma cidade, tem prefeito, então não tem nada a ver com a Zona Oeste de São Paulo. Sim, tem prefeito, mas tá na região metropolitana, então faz parte da Zona Oeste. Então no próximo programa eu vou vir com argumento, você vai vir com outros argumentos, Aguiar. Nós vamos fazer um debate sobre isso aí, certo? Pra falar a verdade, eu acho que tem prefeito e a cidade separada já tinha que ser interior. Então, pra você ver a carência que o futebol nos obriga, a gente tá discutindo se Osasco é da Zona Oeste ou não, uma cidade de São Paulo. Osasco que tem 2 times. Qual que são os 2 times? O Audax e o Osasco, que joga a 3ª divisão. Não, tem 3. O Audax, o Grêmio, Osasco e o Osasco. O Audax, ele é meio que time de empresário, né? Ele não tem uma longevidade na cidade. Foi, inclusive, vice-campeão paulista aí nos anos recentes, aí, se não me engano, 2016. 2015. O Santos foi campeão em cima desde 2016, o Santos foi campeão em cima do Palmeiras. Foi o contrário, o Santos foi campeão em 2015 em cima do Palmeiras e 2016 em cima do Audax. Foi o contrário? É que Palmeiras e Audax tudo a mesma coisa. Mas voltando ao e-mail aqui do Juarez Silva, de Osasco, da Zona Oeste de São Paulo, região metropolitana, que não é da Zona Oeste, mas tudo bem. Vai se lascar, Guiar. Então, o Juarez, ou Caissari Aguiar, ele mandou um e-mail referente àquele último programa que nós fizemos lá, o time da década. Ele falou que porra de time foi aquele que nós fizemos, com o Egídio na lateral esquerda, o Wilson Bigode, jogador descoberto pelo Aguiar. Que time que tinha que ter o Cássio no gol. Ele falou assim, que porra de time foi esse? Vocês não assistem futebol, não? E outra coisa, Aguiar, ele falou pra você parar de misturar futebol com política. É você que mistura, sou eu, pô. Mas então, sobre a seleção, é que a gente falou durante o episódio, né? A gente não tá falando dos melhores jogadores, basicamente. A gente tentou fazer uma matemática ali envolvendo título, envolvendo participação nas competições e tal, mas eu confesso que quando a gente terminou a lista ali,
eu sabia que esse tipo de e-mail seria enviado, porque, né, Egídio, né, já causa uma estranheza, no mínimo. Viu, Caissara? Tá me escutando, né? O cara falou aí que eu sou político, né? Mas quem usou essa frase no programa? Dia 1º é dia do trabalhador, não do trabalho. Longínquo podcast. Outra coisa que eu queria comentar, eu acho que o Caissara concordar comigo. Caissara, tem uns caras que moram em certos bairros aqui em São Paulo e quer falar que mora no bairro chique, por exemplo. Com certeza 86 é desses caras. O cara mora em Perus e fala que mora na Grande Perdizes. O pessoal da Zona Leste de Tatuapé pra baixo é Tatuapé, você sabe, né? Não tem Itaquera, mora na Zona Leste. Já, ali depois de Tatuapé. Tipo assim, eu moro na Tiradentes ali, mas é mais próximo da Nádia Franco. Aguiar, você me respeita porque eu sou um cara vivido, criado na periferia de São Paulo. Eu não admito essas coisas que você fala. Aguiar, do meio que eu venho, quanto mais longe é o seu lugar, quanto mais quebrada quanto mais rua sem asfalto tem, mais você é respeitado. Você pode ser um bunda mole dentro da sua área, que você tem que falar isso. Eu não sou que nem você, Aguiar, que quando morava na cidade de Tiradentes, falava pros seus amigos que moravam na Tiradentes. Aí o pessoal achava que era do lado da luz ali. Mas não mesmo. Mas eu tenho certeza que o pessoal que mora, por exemplo, lá no Capão Redondo, não vai falar que mora lá no litoral sul. Mas, Aguiar, Capão Redondo, a quebrada do Mano Brown, quebrada do Racionais. É um orgulho falar que mora no Capão Redondo, ali no Jardim Sônia. Então com o pessoal também de Osasco que não mora na Zona Oeste, mas mora em Osasco. Mano Brown, que é santista. O Ed Rock também. Inclusive, o Mano Brown não é só aquele torcedor que tipo, tem o time dele e ponto, né? Mas ele é um cara que veste camisa em gravação de DVD, ele é um cara que leva a bandeira do Santos por onde passa. E o mais importante, assiste jogo no meio da jovem. Tem até uma icônica foto dele na final de 2002, no Campeonato Brasileiro Santos e Corinthians no Morumbi. Ele estava no meio do povão lá, ele estava na arquibancada, com o radinho na orelha, ouvindo o jogo e assistindo, evidentemente ao vivo. Bom, tem essa foto icônica aí, um grande Mano Brown santista. 57, a explosão, crioulo, rei tem a sorte. Vida e morte no clássico, sim. Momento mágico pra mim, sofredor. Passe curto pelo meio, vida intermediária com cansa. O meio esquerdo vai a linha de fundo, a bola parte rasteira, cruza pequena área aos pés. Do nosso herói, eu senti de tudo. Bons tempos, né, quando a gente tinha futebol, quando a gente tinha oportunidade de ir ao estádio, ou até mesmo, né, ligar a televisão naquele domingo à tarde, assistir o time, não precisava nem ser o time que você torce de coração, às vezes só dar uma secada no rival, ou eventualmente ali num sábado de manhã assistir um jogo aleatório da Premier League. A gente foi brindado em 2020 por uma parada meio esquisita aí chamada pandemia e meio ceifou todas as competições aí, incluindo o futebol. Eu queria saber de vocês o que vocês têm feito assim para tentar superar essa abstinência de futebol. Eu te garanto uma coisa, 86 não tem estudado geografia. Eu, sinceramente, tem sido dias difíceis, né, Caissara Aguiar? A gente tem, apesar das coisas que a gente brinca, futebol é um elemento importante da nossa sociedade, é um elemento do qual a gente fica dependente, né, dos domingos, das quartas-feiras. Tá sendo difícil, assim. Mesmo eu fico até pensando assim, eu sou um cara que eu não sou virado em futebol, mas eu não sou um cara dependente do futebol, assim. Se eu ligo o videogame, o PlayStation e começo a jogar Master League, eu já esqueço um pouquinho. Pensando nas pessoas que são realmente dependentes emocionalmente do futebol, de você estar assistindo, o cara que participa de torcida organizada, o cara que depende do futebol para sobreviver economicamente, né, de vender camisa, o cara que é camelô, o cara que é ambulante ali perto do estádio. Tá difícil essa vida na quarentena, né? Então, eu, sinceramente, assim, do futebol, dependendo do futebol, eu não tô tanto. Assim, eu consigo me virar bem, mas o pior é o clima de você não poder sair de casa a hora que você quiser, de você não poder fazer as coisas que você gosta, né? Você sair na rua, as pessoas estão de máscara, tá um clima meio pesado mesmo, né? Acho que esse é um dos programas que a gente faz que o clima tá mais pesado, bem parecido, quer dizer, nem tão parecido, mas é o que chegou mais próximo que a gente fez foi quando a gente gravou aquele programa Ressaca da Copa, né? Que o pessoal tava bem cabisbaixo, mas nada comparado ao que a gente tá passando hoje. Exatamente, 86. A gente tá passando por um momento, assim, globalmente falando, que
se alguém contasse para onde nós que a gente estaria vivendo esse cenário, a gente acharia que é um filme, porque o que nós estamos passando nesse momento é algo inédito, praticamente na história recente do planeta, enfim. Falando do futebol, assim, é complicado, né? Porque a gente meio que... Eu, por exemplo, sou maluco por futebol, em boa parte da minha rotina é meio que atrelada a futebol. Eu jogo futebol aos finais de semana, eu leio sobre futebol, assim, notícias da internet, as redes sociais, eu sigo páginas de futebol, eu acompanho o campeonato estrangeiro, enfim. É um golpe duro, assim, de você perde boa parte do seu entretenimento de uma vez só, né? Fora todo esse contexto aí que é muito pior do momento que a gente tá vivendo, mas é complicado. A gente tenta criar algumas novas rotinas, né? Algumas novas alternativas para preencher esse espaço, mas a verdade é que a ansiedade tá forte pra gente retornar com o futebol. Mas assim, eu queria retornar ao futebol quando as coisas estivessem realmente propícias, né? Porque em algum momento a gente vai superar isso, efeitos colaterais que a gente espera que sejam os mínimos possíveis, mas em algum momento a gente vai retornar. E eu só gostaria que a gente retornasse de uma forma, na medida do possível, mais saudável, não de uma forma apressada, para que seja encoberto outras coisas que a gente sabe que o futebol ele é usado muitas vezes como um circo, né, para tentar encobrir algumas outras coisas. Então, da minha parte eu não tô acompanhando, coloco uma outra coisa lá no Wikifut, mas tá muito parado, né, então até o próprio site não tem muita novidade para colocar. Em casa também, infelizmente eu sou obrigado a sair mais do que eu deveria, né, infelizmente. E para ajudar, meu videogame tá quebrado, então não dá nem para jogar videogame para lembrar futebol. Então tá sendo isso, né? O que eu vejo aí fora, né? O pessoal comenta futebol, tudo, mas comenta coisas do passado, né? Que não tem o que comentar no meio dessa pandemia, contra um ou outro, alguém em mercado, essas coisas. E aí, tal, mas nada assim, né? Não dá nem ficar batendo muito papo, porque não tem como, né? Por causa que a gente tem que se proteger. Tá muito parado, né? Falar a verdade, se não fosse podcast da vida, alguma coisa assim, não tem muito falar de futebol, não é verdade? Mas você sente falta, assim, dos jogos, ou você tá tipo, com a cabeça tão cheia, assim, que acaba sendo secundário pra você? Infelizmente eu tô saindo muito, para falar a real para vocês, acaba ficando no esquecimento, né? A gente se preocupa mais em se proteger, o medo de pegar uma condução, assim, vou falar minha rotina para vocês, eu evito pegar ônibus, o máximo que eu tô pegando é trem, e ainda em horários mais vazios, para pegar menos pessoas possível, né? Eu tenho a obrigação de ir em certos lugares, mas às vezes eu tento empurrar o horário para um horário de menos movimento, e evito pegar ônibus. Eu chego a andar 1 hora e meia por dia para não pegar o ônibus, porque pelo menos você põe uma máscara, anda, e se não chega perto de ninguém, é um jeito de evitar. Então você acaba esquecendo um pouco do futebol. É incrível, né? Pelo que vocês me conhecem, o quanto que eu gosto de futebol, o quanto que eu gosto do Santos, eu tô praticamente 2 meses sem falar nada de futebol, assim, fora os podcasts. Guilherme, cada um acaba reagindo, né, de uma maneira diferente, até porque a gente cada um tem o seu momento de vida, a sua rotina diária acaba sendo diferente, e acaba sendo afetada de forma diferente. Eu particularmente, eu consigo jogar bastante videogame, né, então é um dos meus escapes. Eu gosto de jogar o FIFA, né, tem a galera que acompanha mais de perto e sabe que tem as competições online que são bem movimentadas e tal, então é um momento assim no final de semana que eu consigo dar uma desligada das notícias sobre a pandemia e tal. É o momento que eu consigo dar uma desconcentrada das notícias e poder dar uma entretida mais a fundo, assim. Eu também, eu acho que nesse momento é uma das coisas que a gente tem que tentar fazer é manter a sanidade mental, né? Mesmo com todos os retrocessos aí, essas coisas que a gente tem visto, é importante que a gente se mantenha bem também, a gente se mantenha um pouco longe da cabeça com esses processos aí, né? Seria até interessante a gente vocês falarem um pouco sobre o que vocês estão fazendo, quais são as séries que vocês estão assistindo, porque, como a gente falou, né? A gente gosta de futebol e tal, a gente assiste, mas não tem jeito. Tem hora que você tem que
que assiste outras coisas. E o mais louco, o mais engraçado de tudo, é que você começa a ter um sentimento nostálgico da normalidade que nunca foi normal, né? Porque a gente fala de voltar pra normalidade, o que o nosso mundo nunca foi normal. Mas você começa a assistir essa série e você vê as pessoas andando sem máscara na rua e você fala assim, que filhas da puta? Por que não estão de máscara? É verdade. Aí você começa a pensar nas coisas. É que nem quando a gente assiste alguns filmes mais antigos, anteriormente a 2001, que a gente vê as torres gêmeas lá em Nova York, que a gente fala, não, mas essas torres não estão mais aí, né? Não existe mais. Aí se você já data o filme, né? Vai ser um bagulho muito louco quando a gente assistir filme de zumbi, alguns filmes de multidão. Como que vai ser retratado no cinema esse período que a gente tá vivendo, né, mano? Com certeza. Assim que tiverem liberado, né, para voltar gravações e produções da cultura, né, cultura pop e tal, vai ter muito tema sobre o assunto, né, várias histórias estão sendo construídas nesse momento e com certeza a indústria vai se aproveitar, né, e até é importante que seja feito para poder relembrar e fazer um retrato desse momento que a gente tá vivendo. Mas falando de série, cara, eu tô acompanhando uma que a Netflix lançou, e ela na verdade é uma produção da ESPN americana. Ela é sobre a trajetória do Michael Jordan na NBA e ela chama The Last Dance. Cara, é uma produção assim fantástica. Ela vai fazendo vários recortes da trajetória do Michael Jordan desde a hora que ele tá na fase final do high school, né, na verdade da universidade, que eles têm um sistema de draft, e aí ele já é ali cotado para ser uma grande estrela, só que ninguém sabe, né? Todo ano tem algum jogador que vai ser um potencial estrela da NBA, mas o Michael Jordan é um desses caras, e aí vai contando como ele foi de um cara que era uma promessa, ele se tornou um jogador importante de um time que até então nunca tinha ganhado nenhum campeonato da NBA, né? Que eles são um campeonato por temporada e tal, e aí começa a contar e vai fazendo vários flashbacks e as entrevistas com os jogadores, as personalidades na época, assim, é uma produção assim incrível. Pra quem tá com saudade de esporte, por mais que não seja futebol, mas você não precisa nem gostar de NBA, cara, mas se você já ouviu falar em Michael Jordan, se você já assistiu alguma partida de NBA, já conseguiu sentir como aquele esporte pode também ser muito emocionante, vale a indicação, porque assim, é uma produção nível Hollywood mesmo, e se tratando provavelmente de um dos 5 maiores atletas de todos os esportes de todos os tempos. Vocês chegaram a ouvir falar dessa série? Eu particularmente não sabia. Não, eu não sabia também, o Kaisaga. O Kaisaga sabe que eu sou o cara ruim de série, assim, pra eu pegar uma série pra assistir é bem difícil. A última série que eu consegui ver, eu terminei foi ontem mesmo, foi a Brooklyn Nine-Nine, que o Kaisaga tinha indicado. Uma série muito boa de comédia, e ela tem um aspecto que eu gosto bastante, que é uma série bem curta, assim, curta no sentido dos episódios serem rápidos. Eu tranquilamente consigo assistir 3 episódios de 20 minutos, mas se você pegar uma série que tenha 1 hora de duração o episódio, eu já acho enfadonho. Então, eu gosto bastante de assistir essas séries de comédia, essa Brooklyn Nine-Nine, podcast de humor também, né, Kaisaga? A gente gosta de podcast, tem 1 Minuto de Silêncio também, que é um podcast fantástico de humor, os caras escracham pra caramba. Não é humor que todo mundo vai se sentir confortável ouvindo, mas, cara, se você tem um pouco, se o limite do que você consegue ouvir vai um pouco além do tradicional ali, do que a gente pode chamar de politicamente correto, é um podcast que você vai dar boas gargalhadas. E só comentando sobre Brooklyn Nine-Nine, cara, você terminou todas as temporadas? Foi rápido até, hein? Porque se eu não me engano, no Netflix são 5 ou 6 que estão no ar. Não, o Netflix acabou a 6ª. Eu fui até a 6ª. E na Netflix tem muita coisa boa, né, cara? É porque o problema da Netflix é que é uma série de programas que eles acabam te indicando, você ouve as pessoas falando e você fica até com preguiça de começar. Eu acho que nesse momento é bom que a gente leia, escute e assista coisas relacionadas ao humor, à comédia. Não pra esquecer sobre os problemas, né? Enfim, pra gente falar, não tem problema, a gente tá vivendo no paraíso. Mas pra você, como eu sempre falo, assim, de você manter a sua sanidade mental, porque viver no Brasil em 2020 não tá sendo fácil não, viu? Exatamente. Eu tenho uma parte no site Botoju Online, pra quem não sabe é um site que eu comando aqui na minha cidade, né? Cidade que fica na Zona Oeste?
Se for pelo seu mapa aí, fica na Zona Oeste também, entendeu? Eu acho que até Presidente Prudente fica na Zona Oeste, pra você. Mas vamos lá. Mas o site Botujo Online, eu tenho uma parte lá que são dicas de filmes e séries, certo? Inclusive eu vou pegar essa série que o Caissara falou do Jordan pra postar no site. Mas eu fiz um post há 10 dias atrás de 10 filmes de futebol disponível no Netflix. E acho que eu vou falar os filmes aí, se vocês não se importarem. Vamos lá, Guiar. Será de grande ajuda o carente ouvinte do Dibrada aí de futebol. Então, 10 filmes que envolvem futebol que estão disponíveis no Netflix, tá bom? Para Sempre Chape, né, contando a história da tragédia de avião da Chapecoense, é um documentário, beleza? O Verão de 92 tá falando do título da Eurocopa da seleção da Dinamarca de 92, a famosa Dinamáquina. E não sei se vocês um dia pararam para ver a história desse título da Dinamarca. A Dinamarca não tinha conseguido nem classificação para a Eurocopa, aí teve a divisão lá da Iugoslávia, lá, né? E aí acabaram colocando a Dinamarca, caso de questões políticas. E ela foi campeã da Eurocopa. Eu nunca tinha ouvido falar dessa história. Foi por causa desse título que a Dinamarca ganhou o apelido de Dinamáquina. Você já deve ter ouvido falar. Eu acho que eles acham um apelido maldito, que depois nunca mais ganhou nada, né? É verdade. É a Dinamáquina quebrada. Quebrada, é verdade. Aí o terceiro filme aqui que eu indico aqui na reportagem é um time bem diferente, é um filme de comédia francês, um jogador profissional de futebol que quebra a perna, mas também não vou dar tanto spoiler, senão o pessoal não assistiu o filme, né? Aí tem um filme, documentário falando do River. River é uma grande sempre, mas tem legenda, tá um bom também, conta a história do River. E também tem o Boca Juniors, o filme. Então eu coloquei tanto do River e do Boca Juniors. Pra quem gosta de futebol argentino, a história dos dois maiores clubes da Argentina, né? Eu sei que o 86 curte muito o time argentino. Tem o Santo Time, que é um time formado dentro de um convento de freira. Outro é o que, 86? Que tem monge, como é? Mosteiro? Isso. Formado dentro de um mosteiro. E tem um documentário bacana que eu também coloquei na relação, que é o Meu Tricolor de Aço, contando 100 anos do Fortaleza, que também está disponível no Netflix. Fortaleza que é entre nós, hein? Se tem um time ali do Nordeste que cresceu pra caramba, é esse Fortaleza, né? Vocês concordam comigo? Com esse nome, né? Não podia ser fraqueza. Não podia ser fraqueza. Aí tem um outro filme chamado Losers. Infelizmente ele não é dublado, esse aqui é só legendado, mas ele conta a história de um peruano, um argentino e um chileno que vieram assistir a Copa do Mundo do Brasil em 2014 e se perderam no Amazonas. Ô, louco, eles vieram a pé? Eles vieram de carro, mas foram assistir um jogo lá no Amazonas e se perderam na selva. Caraca. Cara, isso tá parecendo uma piada, né? Ó, tinha um chileno, um argentino, e aí eles foram ver o jogo no Brasil e se perderam, né? O que aconteceu? Bom, depende, se a piada foi feita por brasileiro, com certeza no final o argentino que se ferra. Provavelmente. Aí tem o Bola na Rede, né? Que também é um filme lá disponível no Netflix. Esse eu confesso que eu peguei, até vi o trailer, mas não assisti, então não vou fazer muito comentário em cima dele. Por último, Forever Puri, né? É em inglês, aqui meu inglês também não é apurado igual do Caissara, entendeu? Conta a história do futebol de Israel. São todos os filmes e documentários todos disponíveis no Netflix. E todos com pontuação alta, viu? Desses, qual você assim indicaria? Pô, vai primeiro nesse. Se você tiver que ver um, vai nesse. Eu gostei muito desse Santo Time, uma comédia muito boa. O da Chape também, né? Até por tudo que envolveu. 3 filmes. Carga emocional, né? 3 filmes. O Verão de 90. O melhor dos 10 aqui, tirando, se você não for levar pra parte sentimental, que envolve a Chape, né? Se você for levar, assim, bom filme, muito bem produzido, que você quer dar risada, igual de O Verão de 92 não tem, porque a história, no geral, é muito engraçada de como a seleção chegou e depois a seleção ainda foi campeã, entendeu? Daí eu fiquei bem curioso pra saber um pouco mais sobre essa história. Eu, de cabeça, assim, eu nem tinha recordação que a Dinamarca já tinha sido, né, campeã europeia. Eu achei bem curioso essa história. E a Dinamarca chegou aí pra Copa de 94, 98, assim, né? 98 foi até eliminada pelo Brasil, 94, se eu não me engano, pela Argentina. Sim. Enfim. E tinha os irmãos Laudrup. Famosos irmãos Laudrup. Então, e os dois estão nessa seleção. Até pela conquista desse título aí, com certeza foi o auge dessa geração. Com certeza. Vale a pena, viu? É Verão de 92, tá? Mas, Aguiar, eu só quero saber uma coisa. Esse serviço de streaming aí que você tá citando, ele tá patrocinando de brado ou você tá falando por conta própria?
Eu tô falando por conta própria, lá no site eu coloco muita coisa da Netflix, infelizmente não, né? Felizmente, ou infelizmente, não sei qual é a melhor palavra a falar nesse momento, todo mundo tem Netflix, né? Então eu acabo tendo que indicar dentro do pacote Netflix. Todo mundo tem ou tem um amigo que tem, né? Depois da facada não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar não, tá ok? Voltando aqui no assunto mais futebol, mais concentrado nas partidas e tal, a maioria dos canais por assinatura e até a TV aberta começou a reprisar partidas históricas. Tá até acabando assim, porque a gente não sabe quanto tempo vai durar, né? E as principais partidas já foram exibidas, né? Que foram a final de 2002 de 94, o título da seleção nas Copas das Confederações, teve do Mundial do Palmeiras 51. Eu acho que a TV aberta está com muito receio de começar a reprisar times, né? Mas eu acho que em algum momento eles vão começar a fazer isso, porque dependendo de quanto tempo durar, né? E parece que essa estratégia tem dado certo, que eles estão mantendo as partidas no horário do futebol, né? 4 da tarde no domingo. Mas assim, vocês têm o saudosismo de parar para ver novamente, ou vocês meio que ficam ali de fundo assistindo, sem prestar muita atenção? Eu particularmente não vejo assim, não paro para ver. Se eu tô fazendo alguma rotina e a TV tá ligada ali e tal, eu até deixo. Mas não é algo que eu, eu quero rever essa partida aqui, porque eu vou me emocionar de novo de alguma forma e tal, eu acabo meio que deixando de lado. Eu não vi nenhum, vou ser muito sincero pra vocês. Mas eu sei também que além da TV aberta tá transmitindo, não sei se vocês acompanham também, o Globo Esporte faz uns, sei lá, tipo sorteio, sei lá, pede o pessoal indicar, e aí eles transmitem pelo site também. Vocês já perceberam isso também? Ah, sim, só que aí eles fazem, aí como é uma coisa online, né, então até a quantidade de vezes que eles conseguem fazer é muito maior, então praticamente todas as partidas históricas dos times já foram reprisadas, né, eu já vi do Santos, já vi assim, né, digo que vi a chamada, pelo menos, do Santos, do Brasileiro de 2002, da Libertadores de 2011, do Corinthians também teve o Mundial, o título da Libertadores, enfim. Acho que a galera tá meio que descobrindo formas de atrair, né, os internautas, né, vamos usar essa palavra mais antiga, porque ainda, né, é um mercado que precisa de acesso, né, precisa vender publicidade e tem que atrair o torcedor de alguma forma. Eu acho interessante essa proposta que eu vi a Globo trazendo, né, de fazer alguns jogos até com a narração de antigamente, como se fosse um jogo normal. Acho que o primeiro que foi o jogo de 94, né, entre Brasil e Itália. Na verdade, todo mundo tá tendo que se reinventar, né, essa palavra que eu nem gosto muito dela. Porque parece que joga todo o ônus para as pessoas, você tem que se virar, você tem que se reinventar, você tem que ser uma nova pessoa, um novo profissional, quando você não dá possibilidade. Mas no caso da TV, é uma opção, né? Você não tem muito o que fazer, né? O que a Globo vai fazer? Agora, só se ela fazer um lobby para voltar logo ao futebol, mas é o que o Caissara falou, como que você vai mandar voltar ao futebol sabendo das consequências que isso pode trazer? Isso aí nem é uma questão humanitária, vamos voltar com todo mundo do futebol, nós vamos ganhar mais dinheiro. A morte das pessoas, essa pandemia pode trazer graves consequências econômicas, ao contrário do que as pessoas estão falando aí. Ou é economia ou é saúde, um leva a outro, né? Se você também não tiver saúde, você tá fudido. Mas eu acho importante essa questão da Globo. Eu, sinceramente, assim, eu não pago pra assistir. Mas eu entendo que existem pessoas que dificilmente ali elas vão acessar a internet pra ver esses jogos. Tem o cara que ele trabalha a semana inteira, ele não tem condição de refrescar a cabeça dele com uma leitura, com um filme, com alguma coisa comédia. Ele quer sentar ali no sofá dele, assistir o Faustão, e antes do Faustão ele quer ver um joguinho de futebol. Então talvez isso traga um conforto pra ele, dele assistir e tal. Eu só tô esperando a Globo passar o 7-1 de novo. A TV da Alemanha com certeza passou. Imagina a gente vivendo esse clima tenso que a gente tá vivendo e a Globo ainda resolver passar o 7-1. Não, tudo que a gente não precisa é reviver esse momento, né? A gente tem o jogo que a gente ganhou da Alemanha, porque a gente vai focar nessa parada ruim que foi em 2014. Depois da facada não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar não, tá ok? 86. Oi, pode falar. Você sabe, talvez o pessoal que acompanha o podcast não sabe, mas eu e você sabemos que o Caissara é muito forte nos bastidores da imprensa, né? Concorda comigo? Sim. Isso, e sem falar que ele também, vamos dizer assim, que ele tem caminhos abertos aí no meio de várias TVs, né? Já fez muito teste de sofá também, se eu não me engano. Mas o que eu queria te falar é o seguinte, ele deu uma ideia na Bandeirantes e os caras vão acatar, pelo que eu tô sabendo, viu? Você tá sabendo qual que é? Não faço ideia. E vindo de você, menos ainda. Vão reprisar o Cine Privé. Ô, Aguiar, mas
Tem um amigo meu... Tem um amigo meu que, olha, se voltar a passar, acho que voltou, né? E é nostálgico, hein? Com certeza ele vai voltar a assistir, quiçá até botar pra gravar. Isso. Vai. E agora tudo em HD, né? Tudo. Agora é o jeito melhor de gravar, né? Não tem mais videocassete. Ah, beleza. Ô, Aguiar, essa época aí era melhor. Era esperar da 1h30 da manhã e correr pra sala. Sim, com certeza. A Emanuele deve estar com 60 anos agora, velho. Uma faleceu, né? Que foi a mais antiga. Ah, faleceu? Eu já nem sabia, tá vendo? Então já... A Silva Cristo faleceu. E a mais recente eu não lembro o nome dela, mas ela não tá tão velha não, Aguiar. Tá uma pessoa muito bonita, muito apessoada mesmo. Você deveria ver o Instagram dela. E o Caissara? Que não vai falar nada sobre essa ideia que ele deu? Ele deu a ideia e fica quieto? Eu acho que tá aí, né? Deixa a galera... Tem gosto pra tudo. Eu acho que hoje em dia, quem tiver querendo ver esse tipo de conteúdo, há meios Você deu a ideia. mais fáceis e menos expositivos, digamos assim. Mas é uma questão de nostalgia, né, o Caissara? Ok. Eu acho ótimo. Quer ver, veja, assim. É exatamente isso, é a questão da diversão, a questão de você aliviar sua mente, aliviar suas tensões. O que não pode é ficar preso. Exatamente. Imagina a cena, o Caissara assistindo essas coisas e naquele pratinho que ele só comia naquele pratinho, você lembra disso, 86? Já pensou de 1h30 da manhã comendo as coisas naquele pratinho assistindo essas coisas? Caramba, você foi muito longe agora, velho. Você tem o pratinho ainda? Não, eu tenho nem paradeira. Era uma cuia, né, de madeira. Prato de madeira. Meu Deus, o Aguiar agora resgatou uma coisa da minha memória que eu não fazia nem ideia. Depois da facada não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar não, tá ok? Teve mais um assunto que acabou agitando aí as notícias do meio do futebol, não é exatamente sobre futebol, mas só para contextualizar, o Raí, que hoje é gerente de futebol de São Paulo, ele estava fazendo uma entrevista com um canal de televisão aqui de São Paulo e comentando sobre o retorno das atividades, como que vai ser, né, se tem alguma previsão, enfim, dando aquele panorama e tal. E no final dessa entrevista ele acabou aproveitando a oportunidade para dar uma cornetada no presidente da República, né, falando que existiu algum movimento dele tentar acelerar o retorno do futebol, dizendo que é importante para a população e tal, sem considerar todos os riscos que envolvem. Enfim, uma série de situações, e o Raí aproveitou para dar uma leve cornetada, falando que ele tem outras preocupações mais importantes e tal. E beleza, essa é a opinião do Raí sobre o assunto. Aí o Caio, após essa entrevista, ele deu uma cornetada no Raí, falando, dando a opinião dele que o Raí não deveria usar o espaço como dirigente do São Paulo para falar do presidente da República, para não expor o São Paulo, não expor a instituição, até talvez de retaliação, a gente sabe, mas enfim, aí você vê, né, uma corneta puxou a outra, e aí a galera começou a cornetar o Caio, dizendo que ele não tem, né, quem é ele para poder impedir uma pessoa de falar, uma pessoa de expressar a opinião dele. Enfim, resumindo, o Raí cornetou o presidente, e o Caio cornetou o Raí, e a galera cornetou o Caio. E pegando esse gancho na galera da internet, teve um Bem Amigos, né, que é o programa da Sport TV, que tava presencialmente o Caio e o Casagrande, e o Caio fez algumas críticas mais duras, né, referente ao que o Caio falou, né, que o Casagrande foi até bem ríspido, falando que ele precisa ser mais claro, porque não é a primeira vez que ele fala alguma coisa e depois precisa se retratar de alguma forma, dizendo que a gente vive numa democracia ainda, então o Caio não tem direito de proibir, né, de censurar ninguém e tal. O que me incomodou é que a minha opinião não teve nenhum viés político. Eu não estou analisando se o Raí é de direita, se o Raí é de esquerda, se ele é a favor ou se ele é contra o governo. Não é nada disso. Isso ele tem toda a liberdade, todo o direito de emitir a opinião dele. O que me incomodou é que me colocaram no meio de uma guerra política como se eu estivesse defendendo o governo. Entendi. Se você pegar a minha declaração, em nenhum momento eu omito opinião política. E aí é a questão. Na minha opinião, para mim, Caio, eu acho que a partir do momento que você está representando um clube, a partir do momento que existe algo maior do que você tem que tomar alguns cuidados quanto à opinião que você vai emitir. Você tem o direito? Claro que tem, tanto que ele emitiu. Eu só quero emitir uma opinião como comentarista e acho importante o Raí falar o que ele bem entender. Eu só acho que ele tem que tomar um pouco de cuidado, porque como homem forte do futebol do São Paulo pode respingar na instituição São Paulo.
Porque na hora que você representar algo maior do que você, tem várias pessoas que pensam de maneira diferente. É só isso. Então, eu acho o seguinte, eu fui contra, eu acho que eu não fui agressivo, não fui nada. Fui bem educado. Dois pontos que eu vi na sua fala. A primeira é o seguinte, então você tem que ser mais claro. Mas eu fui. Não, você não foi. Porque você foi claro só para as pessoas que apoiaram você? Aquelas que não concordaram, você não foi claro? Não tem duas. Você falou uma coisa, as pessoas entenderam aquela coisa. Você está falando. Então, mas, por exemplo, por que você discordou? Eu discordei quando ele fala que o Raí só tem que falar de futebol, não pode falar de política. Eu acho que essa é a discordância. Eu deixei bem claro, isso é antidemocrático e nenhuma pessoa tem o direito de censurar o que a outra está falando. Não tem esse direito. Foge da democracia que existe ainda no país. É uma democracia. Então você não tem o direito de falar. Eu não tenho o direito de falar para o Maurício Noriega qual o assunto que ele só pode falar. Não, ele pode falar de qualquer assunto. As pessoas discordam ou concordam. Mas ele pode falar de qualquer assunto, como eu. Aí, então você tem que ser mais claro, porque não é a primeira vez que você dá uma declaração nesses anos que nós estamos aqui na TV Globo. Aí você tem que vir no Bem Amigos e se explicar melhor. Não, mas peraí. Qual é a segunda? Qual foi a outra vez? Caio, já várias vezes. Qual? Caio. Não, então vou lembrar agora. Eu já você vi. Tá falando que não é a primeira vez. Não é a primeira vez. Então fala porque qual você foi a não é outra. claro. Na sua opinião, Casa. Não, na minha opinião não. E na opinião de todos que não concordaram com você. Agora, você está falando que as pessoas que concordaram com você entenderam muito bem, aí você foi claro, essas pessoas... Não, mas então, esse aqui é o viés. Ao meu modo de ver, o Casagrande até falou certo, né? Mas de uma forma um pouco ríspida demais, talvez ali. Eu não sei se existe, aí é um pouco de bastidor, a gente não tem como saber, mas se existe algum tipo de desavença entre eles e foi acalorada por todo esse tema aí. Mas, Aguiar, aí também, seguindo esse breve contextualização aí, vocês chegaram a acompanhar e se assustaram com a reação do Caio ou do Casagrande? Eu compartilho a sua opinião, Caissara. Eu acho que assim, o Caio, ele é um cara, né, já tem a fama, o Aguiar pode contar um pouco disso aí, o Caio tem a fama de ser playboyzinho e tal, família tradicional, o pai dele até veio na internet depois defender ele. Será que o Caio assistia a Band também? Eu não sei, cara, acho que o Caio assistia a Cartoon Network. Também acho, virava madrugada assistindo isso. Mas assim, o Caio falou uma coisa assim, desrespeito à opinião dele. Ele falou que o Raí não pode falar de política enquanto ele estiver sendo representante de São Paulo. O que assim, é uma opinião. Pode ser que seja boa, pode ser que seja ruim, mas é uma opinião do Caio. Eu não concordo. Eu acho que o cara que tá em evidência, ele pode dar a opinião dele a respeito de algumas coisas, ele tem que opinar e ele tem que descer o sarrafo mesmo. Porque se ele não puder fazer isso, ele que tem a situação de passar uma informação, ele é um cara influenciador, ele não poder fazer isso, irmão, quem que vai poder? Só que eu entendo quando o Caio fala esse tipo de coisa, porque ele misturar e tal, então você entende a situação do cara que é conservador e não querer mudar esse estágio. No caso do Casagrande, ao contrário do Caio que teve uma vida criado a leite pera, o Casagrande sempre foi porra louca, né? Teve envolvido com droga, é um cara que carrega uma estigma de preconceito do Corinthians. E carrega uma estigma da vida dele que as pessoas têm, né? O drogado lá, o mau elemento. Ele participou da democracia corintiana, né? Que foi um período... Que foi um movimento no Corinthians contra a ditadura militar. Então, o Casagrande, ele tem esse histórico também. Então, o Casagrande conta e apoia a ideia do Caio, e eu compartilho da opinião do Casagrande, só que no programa ali, me pareceu muito mais o que o Caissara falou, que vem coisa anterior, que não é uma coisa ali do momento. Pareceu que o Casagrande expôs coisas do bastidor, coisa que aconteceu entre eles anteriormente, do que aquilo ali. Porque assim, naquele momento ali, o Casagrande foi bem enfático, né? Ele falou, eu não lembro exatamente das falas dele, mas ele colocou o Caio contra a parede. E o Caio, bom menino que quase não rebateu. Basicamente o Casagrande falou assim, cara, você precisa ser mais claro, porque não é a primeira vez que você fala alguma coisa e você tem que vir aqui no Bem Amigos se retratar. Aí o Caio, o máximo que ele foi, qual foi as outras vezes? Aí o Casagrande falou, teve várias vezes. E aí o Caio meio que deixou o assunto de lado. Assim, todos os outros participantes, que eu me lembro de cabeça, tava o Noriega, o Galvão, e o Kleber Machado, e tinha mais outro. E assim, todos eles foram unânimes em falar que o Raí tem sim direito de falar e que a gente, né, a gente como pessoas, a gente não tem o direito de proibir. E só que todo mundo concordou com isso. A única divergência mesmo foi a forma que o Casagrande fez. E assim, foi um pouco, aparentemente foi um pouco ríspida, assim, ele subiu um pouco o tom, mas enfim, o Caio meio que, na verdade, eu acho que essa questão não tem certo e errado, é uma questão bem opinativa mesmo. O Caio acha que não deve se misturar os assuntos
E assim, a maioria das pessoas entende que a gente está vivendo um momento que requer um pouco de posicionamento das pessoas, ainda mais quando essa pessoa tem algum alcance. E eu acho que é totalmente válido, né, você expor a sua opinião, e no caso do Raí, por ele ser uma pessoa forte, né, ter uma história do futebol relevante e ainda ser um representante do São Paulo, que tem uma das maiores torcidas do Brasil, eu acho que é importante e válido. Eu acho que a questão lá que a gente, às vezes a pessoa vai falar num veículo de imprensa, em alguma grande empresa de comunicação, algum podcast, alguma revista, qualquer coisa do tipo, e a pessoa representa alguma instituição, a pessoa separa a pessoa jurídica da pessoa física, né? Ela fala assim, olha, quem tá falando aqui é o 86 do Dibrada, a gente não fala em nome do Dibrada. Lógico que aqui a gente fala as besteiras que a gente fala aqui e cada um se responsabiliza, apesar que o Aguiar é o que mais fala. Mas no caso ali seria interessante o Raí, na visão do Caio, se manifestar sem ser pelo São Paulo, sem estar na tribuna do São Paulo ali, com o logotipo do São Paulo atrás, falando sobre as coisas que ele quer falar. O Raí vai falar assim, olha, aqui quem tá falando é o Raí, não é o diretor de futebol do São Paulo. O que eu acho também que não há necessidade, porque a imagem do Raí, ela é vinculada ao São Paulo, mesmo ele falando isso. Depois da facada não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar não, tá ok? Ó, galera, outro assunto polêmico aí que pipocou hoje, né, nas manchetes. Caissara, deve ter visto também, 86, quer pagar pau do Santos também, eu tenho certeza que deve ter visto essa notícia, que o Santos cortou, né, como outros clubes já estão fazendo, mas o Santos deu uma exagerada, cortou 70% do salário do pessoal e alegando, né, que se não fizer isso vai ter que mandar funcionários embora. Qual que é a sua opinião sobre isso, Caissara? Eu acho que alguns times vão se aproveitar que já vinha fazendo um mau trabalho administrativo, que já vinham com dívidas, e aí vão aproveitar esse momento e colocar toda a culpa nessa fase que estamos. E assim, é um assunto bem delicado, né? Porque a gente sabe que as receitas foram muito diminuídas. A tendência é que o mercado como um todo, né, incluindo o futebol, vai sofrer graves consequências. Então a arrecadação vai diminuir bastante, os clubes vão precisar se adequar. Eu só não concordo que seja feita de uma forma sem negociação, sem dar as devidas informações, ser uma coisa tão impositiva assim, mas a gente sabe que vai acontecer de alguma forma. Eu só espero que não seja algo tão rigoroso, né, porque os clubes precisam honrar com aquilo que prometeram, e se não vai conseguir honrar, sentar, conversar e ver o que pode se fazer. Só aproveitando também, nota triste para a diretoria do Flamengo, que demitiu dezenas de pessoas assim, de uma hora para outra, pessoas que têm um salário muito inferior a jogadores e tal. Então a gente vai passar por um momento muito complicado em relação ao futebol nisso, porque as receitas caíram, vão precisar ser reajustadas. Me parece que alguns clubes estão focando nos trabalhadores que vão ser mais afetados do que propriamente os jogadores. Isso falando nos clubes de Série A, né, que tem jogadores com salários altíssimos que, entre toda a sociedade, vão ser as pessoas que vão sofrer um impacto menor em ficar alguns meses sem receber. Essa nota do Flamengo aí, pelo amor de Deus, né? O Flamengo, um time milionário, multicampeão, multimilionário, paga mais de 1 milhão aí para jogador, fazer isso com os seus funcionários que ganham bem menos, uma covardia do presidente do Flamengo, da diretoria do Flamengo. Isso se estende também para a diretoria do Palmeiras, que tá querendo fazer coisa igual, se já não fez, que é financiado por uma financeira que extorque um monte de trabalhador aí com juros absurdos. Essa Leila aí, essa Crefisa. Eu já não uso camisa de time, eu nunca usaria a camisa do Palmeiras com esse patrocínio. A questão do Santos é o que o Caissara falou. Tem que saber até onde o ponto que realmente está se quebrando o clube e até quando vai ser estendida essa situação. O que tem que dar prioridade? Para quem ganha pouco, para quem ganha menos. O jogador que ganha 300 mil, 400 mil, pode ficar 3 meses, 4 meses sem receber salário, que a vida dele não vai piorar. Agora, o roupeiro do time, cozinheiro, o cara que limpa a piscina do time, esse aí precisa de ganhar dinheiro. Esse aí que ele não pode ser esquecido. Então todas as diretorias têm que olhar isso aí. Jogador vagabundo que ganha 1 milhão por mês vem me falar que não pode diminuir 50%, 60% do salário dele, vai se lascar. E outra coisa, eu queria até saber a opinião de vocês também. Essa questão, o futebol vai voltar, na Alemanha já tá voltando, em Portugal saiu hoje a notícia que vai voltar sem torcida. Pelo amor de Deus, gente, nós estamos no Brasil. Esse país aqui é o país que deu errado. Que a gente não tá testando ninguém, a gente não sabe qual é o tamanho da nossa tragédia. Como diz o Átila lá, o biólogo que tá estudando a nossa tragédia, a pandemia aqui no Brasil, a gente não sabe, a gente tá tropeçando em corpo e o pessoal quer voltar pro futebol. Então o Raí tá certo, o prazo esses
esses dias, falou também que é muito cedo pra gente discutir uma coisa dessa, e o pessoal querendo voltar a jogar bola, lotar estádio, é de uma disfarçatez, é de uma canalice dessas pessoas, querer voltar e achar que as coisas vão ser normais. Não pode voltar, não vai dar. 86, você quer algum respeito de uma diretoria com um funcionário que aconteceu o que aconteceu lá no Ninho da Gávea com os moleques que não pagaram nada depois de ganhar milhões, como ganhar o Flamengo ganhou. Exatamente. Então é uma diretoria que não merece respeito nenhum, entendeu? Não tem o que fazer, né? Os caras querem que volte o futebol sem condições nenhuma. Não sei se vocês ficaram sabendo, essa semana a Justiça do Rio Grande do Sul entrou com a liminar, porque o Grêmio e o Inter queria voltar a trabalhar, a treinar, sem condições nenhuma. Não, absurdo. Eu só dar um parênteses aqui, ô Caissara. Outra coisa que a diretoria do meu time também fez, a diretoria do Palmeiras colocar o Jair Bolsonaro, quando ele tinha sido eleito, ele não tinha tomado posse ainda para carregar o título de 2018 para se apresentar lá, tá totalmente errado. Por quê? Se o cara faz uma gestão merda, que nem a que ele tá fazendo agora, ia ficar o resto da vida com o resquício na Sociedade Esportiva Palmeiras. E isso não podia acontecer nem se fosse o Haddad que tivesse ganhado, se fosse o Amoedo, se fosse o Cabo da Ciolo, tudo bem, que o Cabo da Ciolo é legal. Mas qualquer outro que fizesse isso, pelo amor de Deus, você vai ficar com um resquício, você vai ficar com uma amálgama, um estigma de um filho da puta desse na história do seu clube. Olha o que esse cara tá fazendo. Então, a diretoria do Palmeiras, diretoria do Flamengo, olha, esse final de programa aqui é pra lascar a gente mesmo, viu? Exatamente. Assim, só falando do retorno do futebol, como todas as outras atividades, ele tem que ser considerado de acordo com a situação do país. Volta às aulas tem que ser considerado de acordo com a situação do país. Enfim, o que não dá para fazer é colocar o futebol dentro de uma bolha e tentar passar à frente de todos os outros assuntos. Enfim, cara, a gente está vivendo um momento que a gente precisa falar o que é bem óbvio, né? A gente precisa voltar quando tiver segurança. E tudo sugere que no Brasil esse momento não vai chegar tão cedo. Em alguns outros países, por competência, por questão de tempo, estão numa fase mais adiantada, e que bom que a gente talvez consiga aprender com eles o que fazer e o que não fazer, para quando chegar a nossa vez a gente fazer de uma forma sensata. Bacana, só queria fechar com uma coisa. O 86 me deu uma ideia aí. Ele citou um personagem muito importante. Eu acho que eu conversando com o Ser Supremo que tá pra vir já aí pra encerrar o programa, eu acho que o nosso Anjo Caído aceitaria um dia ser entrevistado pelo Cabo, hein? Os senhores são tudo amiguinhos. Os senhores estão fazendo uma batidinha agora, jogando um vôlei. Um taca a bola, o outro corta. Nós vamos vencer a eleição. Sou o próximo presidente da República com 51% dos votos, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, que a arma do cristão é a palavra de Deus. Essa aqui é a Bíblia. Bíblia é a arma do cristão. O que ela fala? Não estou falando de religião não, tá? Eu não prego religião. Estou falando de amor. Obrigado, Senhor. E eu sei quais são os nossos adversários. Na autoridade que é no nome do Senhor Jesus, eu repreendo toda a fúria de Satanás contra a nação brasileira. Satanás, pega tudo que é céu e saiam da nação brasileira. E eu falo aqui que haverá paz, amor, sabedoria, discernimento, mansidão, domínio próprio, mas acima de tudo o teu Santo Espírito, Pai, sobre a nação brasileira. Aproveitar também que eu estou aqui com a presença da minha mãe, uma pessoa especial, e da minha esposa, uma pessoa especial. Mãe, eu te amo. Varô, eu te amo. Tá? E as mulheres brasileiras amamos todas. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, agora, né, é aquele momento mais esperado do programa, aquele, né, 86 Caissara, é a hora da conexão. E hoje, o Anjo Caído vai fazer uma coletiva. Vocês estão preparados para isso? Mas antes de tudo, não esqueça, hein, copinho do Pinga Coyote. Vocês conhecem essa Pinga Coyote? O 86 tem cara que já tomou. Acho que é corote, né? Corote, é da Coyote. Você vê que eu não entendo muito dessas coisas. Dolly, então, o que quiser pôr, todinho, o que vocês quiserem pôr aí pra acompanhar aí essa coletiva do Anjo Caído, que o Anjo Caído tá bravo hoje. Então vamos lá, né? Vamos lá pra coletiva do Anjo Caído, certo? Vocês estão preparados aí, todos os 10, todo mundo aí preparado? Então vamos lá. Então, hoje eu ouvi falar de um site com 3 sem vergonhas, vagabundo, que ficam usando meu nome em vão, entendeu? O tal do site de Brado. Eu quero deixar muito claro pra vocês que eles estão falando que eu vou fazer parte do ministério dessa atual presidência. Os caras estão conseguindo fazer mais merda e ser mais infernal do que eu. Então não vou participar dessa patifaria. Que até eu, que sou um anjo caído, eu tenho limites pra coisa errada, entendeu? Então, eu quero falar que esse tal de Caissara, esse tal de 86, esse tal de Aguiar, que inclusive é meu funcionário, talvez vai virar até ex-funcionário,
depois de ficar falando tanta merda nesse site de Brada, tá bom? Anjo Caído, é verdade que você foi traído pelo Judas, assim como seu arqui-inimigo? Cala a boca, não vou responder pergunta. Eu falei que era da Curitiba, mas não vou responder. Anjo Caído, como você faz pra entrar no carro de chifre? Cala a boca, não vou responder pergunta. E outra coisa, usar meu nome em vão, juntar meu nome com a atual política, que o negócio de poder... Você teve ou não teve coronavírus? Cala a boca, eu já falei que eu não vou responder pergunta. Não vou responder pergunta ninguém, principalmente esses canalhas aí desse de Brada, tá bom? Não vou responder pergunta mesmo, entendeu? E outra coisa, vai ter chumbo trocado. Se continuarem falando de mim, eu vou contar todos os podres do 86 quando ele trabalhou na Rua Augusta, o passado do Caiçara, certo? Num futebol aí, fora aí no Brasil, no Paraná, essas coisas aí, tá bom? E o Aguiar, então, nem preciso falar que é... Anjo Caído, o chifre foi devido ao seu último relacionamento? Para de falar meu nome, eu encerro aqui. Já falei, não vou responder nenhuma pergunta, tá bom? Eu encerro aqui, tá? Tchau, tchau. Batuque, balanço, swing, praia e carnaval. Hoje no pé do morro tem ensaio geral. Eu quero ver gol, eu quero ver gol. Não precisa ser de placa, eu quero ver gol. 2 dias sem dormir, chega domingo de manhã, fica difícil passar. Sem um banho de mar, tem a distância, a lotação. Tumulto então, tô no favelinha. Peguei fora da linha, meia Copacabana é o bonde ideal. No ponto final, o rebu é total. Pular pela janela pro bonde é normal. Zoando no asfalto, zoando na areia. Quando chegar na água vou me acabar. Quando chegar na água, jacaré é o que vai dar. Porque eu quero ver gol, eu quero ver gol. Não precisa ser de placa, eu quero ver gol. Eu quero ver gol, eu quero ver gol. Não precisa ser de placa, eu quero ver gol. Tem limão, tem mate, melancia fatiada. O globo, sal e doce, dragão chinês. Tem limão, tem mate, melancia fatiada. O globo, sal e doce, dragão chinês. Tô no rango desde as 2 e a lombra bateu. O jogo é às 5 e eu sou mais o meu. Tô com a geral no bolso, garanti meu lugar. Vou torcer, vou xingar, o meu time ganha. Porque eu quero ver gol, eu quero ver gol. Não precisa ser de placa, eu quero ver gol. Eu quero ver gol, eu quero ver gol. Não precisa ser de placa, eu quero ver gol. Eu quero ver gol. Tem limão, tem mate, melancia fatiada. O globo, sal e doce, dragão chinês. Tem limão, tem mate, melancia fatiada. O globo, sal e doce, dragão chinês. Tô no rangolês nas 2 e a lombra bateu. O jogo é às 5 e eu sou mais o meu. Tô com a geral no bolso, garanti meu lugar. Vou torcer, vou xingar, pro meu time ganhar.